Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos. Glórias a Deus. Que bênção mais uma vez podermos estar juntos em mais um momento de ensino da nossa igreja, transmitindo pela página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. É um enorme prazer compartilhar com vocês um pouco mais das Sagradas Escrituras. Todas as sextas, a partir das 20 horas, temos este encontro marcado para juntos nos alimentarmos da Palavra de Deus, compreendermos um pouco mais da mensagem do Senhor. E através disso nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conosco neste dia, nesta noite, melhor dizendo, e todos aqueles que sempre estão conosco também aí nos acompanhando e aprendendo conosco da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe grandiosamente. Amém? O tema que o Senhor Deus nos concedeu para este ensino é o cavaleiro no cavalo branco. O cavaleiro no cavalo branco. Eu já havia colocado aí no Facebook da nossa igreja, no meu particularmente, aí uma imagem já trazendo aí aos irmãos aí o que seria o tema da nossa mensagem de hoje. Os irmãos que conseguiram visualizar, aí que curtiram, compartilharam, aí bem sabem então do que nós vamos falar nesta noite. Nós falaremos de um tema escatológico, o cavaleiro no cavalo branco. Então vamos dar início lendo Apocalipse capítulo 6 e o verso de número 2, que está escrito assim: E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Como eu disse, este é um tema escatológico. É um verso que nós lemos do livro do Apocalipse, que é um livro escatológico. Aqui se trata, na verdade, das aberturas dos selos, dos 7 selos. João, ele viu um livro, que na nossa ótica seria um pergaminho, um rolo, e ele viu aquele livro, e aquele livro estava com 7 selos, e não havia quem pudesse desatar os selos, quebrar os selos e então abrir o livro. Então a Bíblia nos mostra lá em Apocalipse que o Cordeiro, sendo o Jesus, ele era o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E então ele começa a desatar os selos. E cada selo deste livro traz como consequência algo negativo, ruim, sobre a terra e sobre todos aqueles que ficaram, que não subiram no arrebatamento. Os 4 primeiros selos se tratam de acontecimentos prefigurados ou simbolizados por cavaleiros em cavalos, com seus cavalos. Temos 4 cavaleiros, então, nos 4 primeiros selos, que seria o cavaleiro no cavalo branco, o cavaleiro no cavalo vermelho, o cavaleiro no cavalo preto e o cavaleiro no cavalo amarelo. O cavaleiro no cavalo branco simboliza a paz, a vitória e a conquista. O cavaleiro no cavalo vermelho simboliza a guerra e a destruição. O cavaleiro no cavalo preto simboliza a fome e miséria, e o amarelo, doenças e morte. Entre os 4 cavaleiros, apenas um é polêmico, É tido como um cavaleiro polêmico, que seria o cavaleiro no cavalo branco. Então, dos 7 selos e dos 4 cavaleiros, apenas o primeiro, sendo o cavaleiro no cavalo branco, é mais polêmico, porque não se sabe, entre os eruditos e estudiosos, existe uma certa divisão em relação a quem seria o cavaleiro no cavalo branco. Alguns, sendo uma pouca minoria, acreditam que seja o próprio Jesus, e outros, numa maioria, acredita que seja o anticristo. Então, quem será que é o cavaleiro no cavalo branco? Bom, partindo então desta pequena introdução, para que nós pudéssemos compreender um pouco a respeito do que nós vamos tratar, vamos falar sobre a ótica dos dois lados, do cavaleiro como Jesus e o cavaleiro sendo o anticristo. Como o cavaleiro sendo Jesus é uma minoria em que acredita, em que crê, então nós vamos iniciar por esta ordem, tá ok? Então Jesus
ele é o cavaleiro no cavalo branco. Esta é a primeira concepção que nós vamos abordar neste ensino para compreendermos ele num todo, tá? Existem algumas bases em que se utilizam para crer que Jesus de fato seja o cavaleiro no cavalo branco. Eu selecionei duas delas porque as outras não têm um fundamento tão consistente. Então eu achei que não valeria tanto a pena abordar e o nosso estudo se tornaria bem mais extenso. Mas as duas bases mais consistentes sobre o fato de Jesus possivelmente vir a ser o cavaleiro no cavalo branco é que eu estarei apresentando aos irmãos neste momento. Bom, a primeira questão é a exposição do versículo. Aqueles que acreditam que Jesus ele é o cavaleiro no cavalo branco, eles trazem como base, como fundamento, a exposição do verso. Bem, sabemos que o texto no original foi escrito em grego e posteriormente traduzido para outras línguas. E foi traduzido também para o português, essa tradução que nós temos. A composição no grego, como também na nossa língua, nós podemos compreender que este verso foi composto de uma maneira em que traz-nos uma concepção de que, de fato, o cavaleiro no cavalo branco seja o próprio Jesus. Qualquer pessoa que tenha um olhar mais leigo a respeito das Escrituras ou para com as Escrituras, compreenderia já de antemão que de fato o cavaleiro no cavalo branco é o próprio Jesus. Isso levando em consideração a exposição do versículo. Vamos ler novamente. E olhei e eis um cavalo branco. Branco ou brancura na Bíblia simboliza santidade, pureza. Existem vários versículos na Bíblia que vinculam a brancura, o branco, vestes brancas, as cãs brancas, vinculam isso a Deus, a Jesus. Tá? Então sempre nós encontramos o branco relacionado à pureza, à santidade, a Deus e ao próprio Jesus. Então olha a composição do verso. E olhei e eis um cavalo branco. Continuando o verso. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Quando se fala de coroa, se fala teoricamente de realeza, de grandeza, né? De reinado, de superioridade. E saiu vitorioso. Está falando, obviamente, de vitória. E para vencer, novamente, de vitória. Então, note que a exposição do verso ela traz de um modo tangível e palpável de que, de fato, o cavaleiro no cavalo branco é o próprio Jesus. Porque fala de branco, como eu disse, simboliza santidade, pureza dentro das Escrituras Sagradas, e não existe quem seja tão puro, que seja puro de fato, né, senão o nosso próprio Deus. E o verso continua dizendo, falando sobre coroa, sobre grandeza, realeza, superioridade, e ainda fala sobre vitória. Então, essas quatro palavras, branco, coroa, vitorioso e vitória, obviamente se vincula mais a Cristo do que a qualquer outro ser na face da terra. Então, a primeira base é que se crê na questão de o cavaleiro no cavalo branco ser o próprio Jesus, é a exposição do versículo, a exposição dele, como você lê, a maneira como você lê já prova que de fato o cavaleiro no cavalo branco é o próprio Jesus. Essa é a primeira base. A segunda base que se usa para firmar ou fundamentar esta resposta, esta concepção, seria a outra face de Deus. Bom, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra claramente que Deus ele não tem apenas uma face, tá? Na Bíblia nós vemos um Deus bondoso, carinhoso e amável. Mas na mesma Bíblia nós vemos um Deus que tem um caráter punitivo, um Deus que pode castigar, um Deus que pode cobrar. O próprio Jesus nos ensinou dizendo, seja simples como uma pomba, porém prudente como uma serpente. Então o próprio Jesus nos ensinou a não termos apenas uma face.
Lógico que aqui eu não estou abordando a questão de ter duas caras, tá? Essa ideia de falsidade e tal, não é isso. Não tem nada a ver com falsidade, com ter duas caras. Estou falando de duas faces. Ou seja, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Deus, ele é amável, Deus, ele é bondoso, mas ao mesmo tempo ele é fogo consumidor e ele é um Deus que pune se for necessário. Isso nós compreendemos olhando para as Escrituras Sagradas, lendo e estudando ela, isso é compreensível. De fato, isso é verdadeiro. Então, essa questão é abordada pelo seguinte, porque aqueles que não acreditam que Jesus ele é o cavaleiro no cavalo branco, eles contestam da seguinte forma, dizendo, como, pois, Jesus poderia ser o cavaleiro no cavalo branco se os selos, os demais selos, sendo 6 selos, todos trazem coisas negativas contra as pessoas que ficaram na Terra, contra o planeta, contra aqueles que não subiram no arrebatamento. Então, todos os 6 selos são questões negativas. E todos os 3 cavaleiros também são de cunho e resultado negativo. Apenas o primeiro cavaleiro, ele traz uma ideia toda positiva de vitória e de conquista. Então a questão é, aqui parece que, sendo Jesus o cavaleiro no cavalo branco, parece que ele está deslocado do contexto, não completa o contexto. É uma coisa que está fora. Enquanto todos os selos trazem a punição, um dos selos, sendo o primeiro, traz a vitória e a conquista. E é abordado esta questão. Tá? Então, como, pois, poderia ter esta divisão dentro de um próprio texto? Mas aí eles usam essa questão, dizendo que Deus ele não tem apenas uma face. Tá? Ele tem a face punitiva, tem a face de bondade. Então, essa seria a resposta para esta questão em que aqueles que não acreditam que Jesus é o cavaleiro no cavalo branco abordam. Um texto, por exemplo, que nós encontramos lá em Hebreus 12, 29, até que são citados por aqueles que acreditam que, de fato, aqui nós estamos vendo duas faces de Deus dentro de um mesmo contexto, que seria a face punitiva e a face bondosa, a face da cobrança, mas também a face do conceder a vitória. Um dos textos que é abordado é Hebreus 12, 29, que diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor, ou seja, um Deus que nós conhecemos com sua bondade, mas também ele é fogo consumidor. Então aqui nós temos uma outra face de Deus. Isso seria uma resposta para esta questão, esta pergunta. Porque o texto parece que desloca o cavaleiro no cavalo branco de todo o contexto, de todos os demais versículos, tá? Outro verso que é utilizado é em Salmo 7:11, que está escrito: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, é uma outra face de Deus. Não é somente um Deus bondoso, mas um Deus que se ira, que se zanga todos os dias. E lá em Isaías 45, verso de número 7, o próprio Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Olha só, as duas faces de Deus dentro de um único versículo. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, estes são versos que são utilizados para fundamentar que, no contexto dos 7 selos, existem duas faces de Deus. A face da sua bondade em relação à conquista e à vitória, e a face da sua cobrança, a face de um Deus punitivo, por causa do pecado e das más ações dos homens na terra. Bem, essas são as duas bases que se utiliza para acreditar, para provar, para fundamentar de que Jesus ele é o cavaleiro no cavalo branco. Esta é a primeira parte do nosso ensino. Vamos partir agora para a segunda parte. E vamos ver agora o cavaleiro no cavalo branco como o anticristo. E vamos pesar para ver se Jesus
ele é o cavaleiro no cavalo branco ou se o anticristo é o cavaleiro no cavalo branco. Bom, abordando então este verso que nós lemos, eu quero ler de novo, para que não fique tão esquecido, que está escrito: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Como eu disse, o símbolo da brancura, ele é o símbolo da pureza, da santidade. Mas aqui, provavelmente, está sendo relacionado uma falsa paz, no caso da parte do anticristo. Porque o anticristo, ele se apresenta ao mundo num contexto de brancura, num contexto de simplicidade, de bondade. E ele traz uma paz, que seria a falsa paz, para todos aqueles que ficaram e não subiram no arrebatamento. Então, este é o papel do anticristo de fato, de trazer uma falsa paz. Por isso, a brancura no cavaleiro, no cavalo branco, essa brancura, possivelmente tem vínculo ao anticristo, por causa da falsa paz. Isso nós vemos ali no livro de Daniel, capítulo 9, verso de número 27, que é conhecido pelos irmãos, que diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então note que no começo do verso diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana cessará, vai fazer cessar o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, note que o anticristo, ele trará uma falsa paz, ele trará um acordo, algo benéfico para o homem, para o planeta, para aqueles que ficaram, para o mundo, Então, é uma falsa paz. E esta falsa paz pode ser caracterizada pela brancura do cavaleiro no cavalo branco. Então o cavaleiro no cavalo branco bem pode ser o anticristo aí com a falsa paz. Até porque o cavalo branco, no contexto romano, ele era utilizado por generais que retornavam de guerras, e geralmente os seus carros eram puxados por cavalos brancos, que estavam mostrando que ele foi um conquistador, que ele conquistou, que ele venceu. E nós sabemos que esse é o papel do anticristo, de conquistar, de dominar, de governar, de agir de fato como um vencedor, tá bom? Vamos para uma outra questão aqui, que no caso provaria ou fundamentaria de que Jesus, ele é o cavaleiro, aliás, que o anticristo é o cavaleiro no cavalo branco, tá? O arco. A Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, diz que o cavaleiro no cavalo branco, ele tinha um arco, ó. E olhei, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O interessante é que o texto, ele diz sobre arco. Ele não fala sobre flechas. Teoricamente, ele teria flechas, mas o texto ele não diz sobre isso, mas ele diz arco. O arco, ele simboliza o poderio militar. O interessante é que o arco utilizado pelos soldados da época, até mesmo do período romano, o arco era utilizado para ataques em longa distância. Ele não era utilizado para combate corpo a corpo, tá? Então o arco, aquele que estava em posse de um arco, um soldado em posse de um arco, ele não necessariamente precisaria ser tão valente assim para um combate a corpo. Ele poderia combater de longe, a longa distância. O arco era utilizado para isso, para combater a longa distância. Então poderia ser um soldado corajoso, um soldado covarde, que ele conseguiria ainda assim combater com um arco. Então, porque ele acertava a longa distância, ele não precisava combater corpo a corpo. O arco não era utilizado para isso. E o arco, ele era utilizado muito também para cercos. Quando se faziam cercos, utilizavam-se arqueiros, tá? E até mesmo para utilizar em espreitas. Quando colocavam-se soldado à espreita, utilizavam-se também arqueiros.
Então, a questão do arco mostra uma característica que não se vincula tanto a Cristo. Porque o arco era para ser acertado, para ser usado numa batalha a longa distância. Não se combate frente a frente com arco e flecha. Então, obviamente, a longa distância. Não caracteriza tanto a Cristo. Porque Cristo, ele não tem a necessidade de combater o mal a longa distância. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. Então, para Cristo, o arco não faz sentido. Até porque o arco, como eu disse, era utilizado para ficar à espreita, né, para fazer cercos. Isso é uma questão que não combina com o Jesus, com Deus. Tá? Isso sai fora do contexto divino. O arco não combina com Deus. A espada, sim. O arco não combina. Essa é uma outra questão que é apoiada por aqueles que acreditam que o anticristo seja o cavaleiro no cavalo branco. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 11, nós vamos ver isso. Olha só que interessante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga a beleza com justiça. Então, vamos comparar os dois versos, nós vamos ver que há uma diferença muito grande. O primeiro verso que nós lemos, que fala do cavaleiro no cavalo branco, ele traz alguém de um modo camuflado, ele não fala quem é. Está meio que camuflado, está meio que mascarado. Já o verso de número 11 aqui do capítulo 19 de Apocalipse, de fato deixa claro que o próprio ali é Jesus. Por quê? Viu o céu aberto, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Está na cara, esse de fato é Jesus. E julga, peleja com justiça. Obviamente que é Jesus. Então note que há um contraste entre o Jesus aqui no cavalo branco, Apocalipse 19, 11, e um contraste com o verso que nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo de número 6, verso de número 2. Há um contraste enorme, tá? Por isso, a questão do arco, que também traz um contraste muito grande em relação a Cristo. Ainda continuando nesta mesma parte, Apocalipse 19, 15, no mesmo capítulo 19, tá? Lemos o 11, vamos ler o 15. Diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Da sua boca sai uma espada afiada. No verso de número 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nestes dois versos fala que o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, sendo ele o próprio Jesus, verso de número 11 prova isso, ele tinha uma espada que saía de sua boca. E diz que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Está na cara que de fato é Jesus. Então a questão do arco ali no capítulo de número 6 de Apocalipse seria um forte indício de que Jesus não é o cavaleiro no cavalo branco, mas sim o anticristo. Essas características do arco que eu apresentei vinculam-se mais ao anticristo do que a Cristo. A terceira questão, a coroa. Porque o texto diz que ele foi-lhe dada uma coroa. Olha só que interessante. E foi-lhe dada uma coroa. Espera aí, Jesus, ele nunca ganhou nada. Ele é dono de todas as coisas. Mas, irmão, lá em Filipenses diz que ele deixou a sua glória lá no reino celestial. Sim, de fato ele deixou, mas não diz que ele abandonou. Não diz que ele perdeu para que ele viesse a ganhar novamente, o receber de alguém novamente. Ele não perdeu, ele deixou. E quando ele retornou para lá, ele voltou à sua posição ali divina, de majestade. Óbvio que quando ele estava aqui na terra, ele estava como um homem carnalmente falando, tá? Então ele esteve então de posse da sua majestade, da sua glória divina novamente no reino celestial. Ele não ganhou a coroa. Jesus, ele tem a coroa. Ele é o criador de todas as coisas, tá? Isso nós vemos lá no Evangelho de João, que no princípio era o verbo, aliás, é isso mesmo, que diz que Jesus,
No princípio era o verbo, não, agora me fugiu a memória. Vamos ler lá em João. João no capítulo de número 1. Eu estou com minha Bíblia aqui. João, capítulo de número 1. Está vindo outro versículo agora na minha mente. Os irmãos que estão acompanhando já sabem qual é o verso que eu estou querendo lembrar e não estou conseguindo lembrar agora, tá? João, capítulo de número 1. Ó, é isso mesmo, no princípio era o verbo, eu acabei travando aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é o verso. Então, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, ele não recebeu, ele não ganhou uma coroa, ele tem a coroa, tá? A questão da coroa aqui é até interessante. Por quê? Porque em Apocalipse 6, verso de número 2 que nós lemos, fala que o cavaleiro no cavalo branco, ele ganhou uma coroa, ele recebeu uma coroa. Ok? Estamos entendidos, né? Até aqui. Em Apocalipse 19, 12, que fala, né, do cavaleiro no cavalo branco também, que sendo aqui no caso nós já sabemos que de fato é Jesus, também fala que ele tem uma coroa, tá? Essa coroa que Jesus ele tem aqui no capítulo de número 19, no grego, se fala diferente da coroa que tem lá o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6. No capítulo 6, verso de número 2, a palavra grega para coroa ali é Stéphanos. Esta palavra denota uma coroa de vencedor. Stéphanos, no grego, coroa de vencedor. Então, quando o texto diz lá no verso de número 6, capítulo de número 2, capítulo de número 6, verso de número 2 de Apocalipse, diz que ele recebeu uma coroa, está dizendo ele recebeu uma coroa de vencedor, tá? Só que lá em Apocalipse 19, 12, a palavra grega para coroa é diademas. Diferente de Stéphanos, é diadema. A palavra diadema significa uma coroa de realeza. É diferente, são duas coroas diferentes. Inclusive, em algumas traduções vai estar já diretamente a palavra diadema, né? Que ele tem vários diademas. Então, seria coroa de realeza, são coroas diferentes. Então, esta questão da coroa é um forte indício de que o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 não é Jesus. Por quê? Jesus ele não ganhou nada, ele não recebeu nada, ele tem. E coroa de vencedor não é de Jesus. A coroa de Jesus é a coroa de realeza, tá ok? Então, a questão da coroa é um forte indício de que o cavaleiro no cavalo branco é o anticristo e não Jesus. Outra questão que nós vemos aqui é quando fala sobre a vitória. Diz que ele saiu vitorioso, o cavaleiro no cavalo branco saiu vitorioso e para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Espera aí, o texto ele traz uma ideia de que o cavaleiro no cavalo branco, ele já saiu da onde ele saiu vitorioso. Então, saiu com uma vitória garantida, ele já é vitorioso. Ok? Entendemos? Mas, o texto continua dizendo, e para vencer. Ou seja, ele saiu já com a vitória garantida de algo, ou de algumas coisas. E quando o texto diz e para vencer, quer dizer que existem ainda algumas coisas que ele ainda teria que conquistar a vitória. O texto, ele é claro, saiu vitorioso, com a vitória garantida, ok, e para vencer, mas tem coisas que ainda precisam ser conquistadas. Não combina com Jesus, porque Jesus, ele é vitorioso, ele é todo poderoso, ele é o dono da vitória, é o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha. Deus, ele já é vitorioso, ele não precisa sair para vencer, para conquistar e alcançar uma vitória. Não, Deus é Deus acima de todas as coisas. Deus, ele não precisa conquistar vitórias. Ele é Deus. Então, esta questão de sair vitorioso e para vencer não se vincula a Cristo Jesus, tá? Então, saiu vitorioso, uma vitória garantida. E para vencer, aqui quer dizer que ainda tem batalhas para serem vencidas. E Deus, ele não precisa vencer nada, porque ele é Deus acima de todas as coisas. Então nós encontramos até aqui
4 fundamentos de que Jesus ele não é o cavaleiro no cavalo branco, e sim o anticristo. Um breve resumo. O anticristo ele é o cavaleiro no cavalo branco porque a questão da brancura simboliza a falsa paz que o anticristo irá trazer. Isso nós vemos em Daniel capítulo 9, verso de número 27. A segunda questão é o arco, que simboliza o poderio militar. O arco, ou a função do arco, não tem nada a ver com Deus, tá? E nós já utilizamos aqui versículos do capítulo de número 19 de Apocalipse, comparando com o capítulo de número 6, né, o verso que nós estamos lendo, mostrando que cada cavaleiro no cavalo branco ele tem uma distinção, e o próprio verso ele explana isso. E o próprio contexto, né, propriamente dito, do capítulo 19 de Apocalipse. E a terceira questão é a coroa. Falamos sobre a coroa, que Cristo ele tem a coroa, que é diademas no grego, que é a coroa de realeza. Enquanto o cavaleiro no cavalo branco, ele recebeu uma coroa, que é uma coroa de vencedor. E o quarto ponto é sobre a vitória, né? Sobre o vitorioso e para vencer. O cavaleiro no cavalo branco, ele saiu com uma vitória garantida, porém com coisas ainda para serem conquistadas. Deus é Deus acima de tudo. Ele não precisa conquistar nada. Jesus não vai ter que conquistar nada. Já é dele. Ele é superior a tudo e todas as coisas. Então, este verso não compete a Deus. O último ponto, amados, aqui, eu até já falei sobre isso, acho que eu vou parecer um tanto redundante aqui em minhas palavras, mas para concluirmos, tá? A comparação entre os cavaleiros, eu já até falei sobre isso. Então, aqui no verso de número 2 do capítulo 6 de Apocalipse, fala que foi lhe dada uma coroa. Olha só o texto, né? Eu vou ler pausadamente para os irmãos entenderem melhor. Olha só o texto. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ponto final. Acabou-se o cavaleiro no cavalo branco. Mas agora vamos trazer ali o verso de número 11 até o verso 16 de Apocalipse 19, que fala do cavaleiro também no cavalo branco, só que sabemos que esse de fato é Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Eu disse sobre a coroa, tá? E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É óbvio que o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse é o próprio Jesus. Então, notou que existe um contraste muito grande entre o primeiro cavaleiro aqui que nós apresentamos e o segundo cavaleiro? Então, o que pesa mais, né, na balança é que, de fato, o cavaleiro no cavalo branco não seja Jesus, mas seja o próprio anticristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, amados, em nome de Jesus. Espero ter compartilhado com os irmãos aí um pouco daquilo que o Senhor nos concede, né, da sua palavra. E lembrando, meus amados, que a vida com Deus ela vai além dessas explicações que ora nós tivemos aqui. A questão se o cavaleiro no cavalo branco é o próprio Jesus ou é o anticristo, para aqueles que vão ser arrebatados, isso não serve praticamente de nada. Por quê? Aqueles que forem arrebatados, que forem salvos, não vão passar por isso, não vai viver isso. Pouco estaremos, vamos usar aqui uma frase humana, né, corriqueira, pouco estaremos me lixando para que seja, né, de fato o anticristo ou não, porque não estaremos mais aqui. Estaremos na glória com o Senhor. Então tanto faz para aqueles que serão salvos. Para aqueles que ficarem, é complicado.
né? Se de fato for o anticristo, que nós acreditamos que de fato é o anticristo, será muito, muito ruim. Mas nós que estamos em Cristo, amados, que possamos nos firmar mais e mais nele. O mundo está lutando contra nós, contra a nossa salvação. O pecado, Satanás, ele está lutando contra nossas famílias, contra as nossas igrejas. E nós temos que nos manter firmes, posicionados diante do Senhor, na vontade de Deus, na palavra do Senhor. Porque os dias tendem a ser cada dia mais maus. E aqueles que não estiverem firmes na vontade, na palavra de Deus, são presas fáceis para serem levados. Mas aqueles que estiverem na vontade do Senhor, no soar da trombeta, será arrebatado e estaremos com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Oremos a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor Deus tem sido maravilhoso para conosco, não merecemos, mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Obrigado, Deus. Trabalhe em nossas vidas, em nosso lar, em nossa casa, em cada família. Trabalha, Senhor, em cada coração. Faz a tua obra completa do teu milagre sobre a vida dos teus filhos, Pai. Precisamos de ti. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos possam dizer em seus corações, amém, amém. Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus.